Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de setembro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós iremos estudar o capítulo 27, intitulado A República. Vamos fazer a nossa prece de abertura solicitando a permissão da espiritualidade amiga? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, é sempre, Senhor da vida, com um sentimento de muita gratidão, a oportunidade mais uma vez que nos é dada para juntos estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Teu Evangelho. Elevamos o pensamento até Ti, Senhor, para Te solicitar a bênção necessária, a proteção necessária e a inspiração indispensável para que possamos, na condição de um instrumento Teu, darmos continuidade ao estudo, aprofundar as lições e tirarmos todas as lições necessárias para o nosso desenvolvimento moral. Graça Te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Muito obrigada, Jesus. Então, vamos só recordar um pouquinho da história da República no nosso país, tá? A proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Olha lá. A proclamação da República Brasileira foi um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889. Um golpe de Estado político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo no Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe de Estado, o imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordem de partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a primeira República Brasileira. Então, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Participante: Deodoro da Fonseca, Quitino Bocaiúva, Benjamin Constant, Rui Barbosa, Campos Salles, Floriano Peixoto. A localização: Rio de Janeiro, Brasil. Data: 15 de novembro de 1889. Resultado: extinção do Império do Brasil, banimento da família imperial brasileira e dos principais políticos favoráveis à monarquia constitucional parlamentarista e criação do governo provisório republicano. E aí surgiu a República Presidencialista no nosso Brasil brasileiro. Benjamin Constant Botelho de Magalhães foi um militar, engenheiro, professor e estadista brasileiro, formado pelo Colégio de São Bento e posteriormente pela Escola Militar em Engenharia. Participou da Guerra do Paraguai como engenheiro civil e militar. O Quitino Antônio Ferreira de Souza Bocaiúva foi um jornalista e político brasileiro
conhecido por sua atuação no processo da proclamação da República. Como político, foi o primeiro-ministro das Relações Exteriores da República, de 1889, o período da República, a 1891. E presidente do Estado do Rio de Janeiro, de 1900 a 1903. Ele nasceu em 1836 e no Rio de Janeiro, faleceu em 1912, também no Rio de Janeiro. Vamos lá, gente, vamos entrar, ver como que a espiritualidade retrata a república no país. Se a monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolvera, espíritos avançados do Brasil a consideravam como a derradeira recordação da influência portuguesa, a república era considerada pela comunidade brasileira como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Essa ideia, genuinamente nativista, ou seja, do povo aqui do Brasil, alcançara todas as inteligências, e a garantia do seu êxito se patenteara aos olhos de todos, após a lei de 13 de maio, que ferira os interesses particulares de todas as classes conservadoras, a Lei Áurea, 13 de maio. Por essa razão, aos anos de 1888 e 1889, assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. Por toda parte, em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano, sob o palio, o manto da generosidade da coroa. No mundo invisível, agora vamos ver o lado espiritual, já retratamos o lado físico, No mundo invisível, reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores, e, enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do sermão da montanha. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro dos progressos do mundo. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós, de maneira a não serem obstadas às deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas, com o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro.
consolidareis o templo de Ismael, para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com um programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. A proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sobre a nossa imediata atenção. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão, certamente, os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva. Estaremos, porém, apostos, sustentando o Brasil espiritual, que de hora em diante passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho, no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina, da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Essa é a fala do nosso Senhor Jesus e é ela que nós vamos estudar agora, que tem realmente muitas informações. Optamos numa leitura corrida do nosso irmão Augusto, fazendo a voz do nosso Senhor Jesus, e nós vamos agora no Ticadinho do Jaraqui. Então, estamos nós no mundo invisível, reúne o nosso Senhor Jesus as falanges benditas de Ismael, recordando que Ismael é responsável por esse nosso país, e dos seus dedicados colaboradores. Enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, finalzinho da tarde, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz como no crepúsculo admirável do sermão da montanha. Irmãos, assim Jesus se refere a nós. A pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva, porque nós sabemos que o descobrimento da América, do nosso país,
essa terra do cruzeiro, trazendo os portugueses até aqui. O movimento do primeiro reinado, do imperador, todo esse trabalho foi coordenado e uma atuação 100% da espiritualidade. Conduzindo Dom Pedro I, conduzindo Dom Pedro II, conduzindo Dom João. Nós sabemos da ação, a própria assinatura da princesa Isabel para a libertação da escravidão também foi uma ação constante da espiritualidade. Nós já estudamos tudo isso aqui. Então ele diz que a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. E temos uma outra informação. A gente fala muito em livre-arbítrio. Mas nós, pais que somos terrícolas, a gente deixa o nosso filho de 3 anos solto? A gente não deixa por quê? Porque a gente sabe que ele não tem capacidade de se manter, ele não tem discernimento. Então logo a gente vai conduzir essa criança. A partir do momento que nós percebermos que esse ser já sabe se alimentar sozinho, a gente já deixa de alimentar. Ele já sabe tomar banho sozinho, a gente já deixa de dar banho. Ele já sabe ir à escola sozinho, a gente não leva mais à escola. Ele já consegue fazer um movimento maior, a gente já deixa. Ele já está trabalhando, a gente já deixa de sustentar. Essa é a lei natural das coisas. Agora, se eu tenho um menino de 30 anos em casa ainda sustentando, isso já está fora da lei natural. A lei, a natureza nos diz como é. Então tem tempo para isso. Então nós falhamos na educação. Mas o normal, o comum é esse. Então à medida que a criatura vai aprendendo a se conduzir e administrar a própria vida, a ter responsabilidade, os pais vão se ausentando até aquela criatura adquirir uma maioridade e assumir totalmente a vida dela. O amor do pai e da mãe continua, mas ele não interfere mais. O pai e a mãe não podem mais decidir na vida desse adulto. Se o pai e a mãe ainda faz isso, mesmo esse ser estando casado, o pai e a mãe precisam de um psicólogo urgentemente, porque vai acabar com o casamento do filho ou da filha. Mas o normal, o comum e o natural é eles conduzirem a vida deles. Então, fazendo uma análise assim, terra a terra, é de certa forma bem parecido quando se fala de livre-arbítrio. Então, o nosso Papai do Céu, ele não nos dá um livre-arbítrio quando nós temos 3 anos de idade. E aqui ele está falando dessa maturidade coletiva. Então, quando ele diz chegou a maioridade, agora é contigo. Enquanto você não tinha essa maioridade, nós conduzimos de forma ostensiva. É assim que Deus faz. É assim que o Cristo faz. Porque o Cristo faz a vontade de Deus. Então, os homens que acabaram de sair das mãos do Criador, quando eu falo nisso, que se transformaram em um espírito com E maiúsculo, é Deus conduzindo, porque ele é extinto, ele é 100% conduzido por Deus. À medida que ele vai desenvolvendo a inteligência, logo as paixões, que podem ser boas ou más, aí vai dependendo, ele passa a tomar as decisões e responder pelas suas decisões. Então aí nós já vamos vendo um outro movimento. Mas aqui o nosso Senhor Jesus, ele está falando dessa maioridade coletiva do país. Então olha só. Profundas transições assinalarão no futuro a sua existência social e política. E quantas transições nós já passamos? Quanto nós já penamos com a República? Com o presidencialismo? Quantos sofrimentos? Quantos abusos? Quantos roubos? Quantos desvios? De prefeito, governo, deputado, vereador, tudo. A política do nosso país. O nosso país tem tanto dinheiro, que apesar de todos os desvios que nós temos passado, eles não quebram esse país. Mas a responsabilidade é nossa. Em que momento? Quando a gente elege. Se a gente elege, a gente tem que sofrer as consequências de quem nós colocamos lá dentro.
Porque o Brasil, ele não pode mais hoje eleger um ser porque deu uma cesta básica, porque arrumou uma consulta para fulano. Quantos médicos se candidataram e foram eleitos dando consultinha e se transformou em verdadeiros monstros dentro da política? Então a gente precisa adquirir essa maturidade. E assim, agora vocês têm já. Ele diz aqui: profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade, e ele já informou, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Se vira. Uma nação que alcança sua maioridade é a responsável, legítima e direta por todos os atos comuns que pratica. Falando do coletivo. Porque república, presidencialismo quer dizer eleição, voto, escolha. É a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário, vamos fazer um link aqui com a obra Libertação. Nós estamos estudando a cidade estranha, onde quem governa essa cidade no mundo espiritual é Gregório, um espírito extremamente inteligente e perverso. E nós sabemos de um dos casos de uma criatura que estava lá, porque ela burlou, ele aposentou muito cedo, não era merecida essa aposentadoria, e ele de certa forma, ele procurou pessoas, pagou propina, burlou a lei e conseguiu se aposentar. Que lindo isso aqui na Terra. Estava ele lá num cidade estranha, sofrendo muito por uma consequência de ter se aposentado de forma indevida, com toda a saúde plena. Imagina quem administra dinheiro público. Dinheiro que é para educação, dinheiro que é para saúde, dinheiro que é para segurança, dinheiro que é para arte também, não deixa de ter, que seria um caminho para a educação também, mas infelizmente hoje nós não temos a arte como educação, infelizmente. A resposta é coletiva. Porque hoje eu estou na posição do algoz. Amanhã eu volto na posição de vítima. Por isso, o coletivo. Porque se eu não merecesse e não tivesse necessidade de passar pelo que nós passamos nessa sociedade, eu teria nascido na Suíça, não no Brasil. Então o espertalhão de hoje é a vítima de amanhã. Vítima entre aspas. Mas o escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. É isso que a gente tem que entender. Então, se nascemos nesse país e passamos pelo que passamos, é resultado do nosso presente, das nossas péssimas escolhas, e é resultado do nosso passado, quando também fizemos péssimas escolhas. Por isso é que ele diz aqui: a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Vai dizer, mas Conceição, naquela época não tinha maturidade coletiva, por que tantos sofreram? Por que tantos sofreram? Lembra da Europa? Essa coisinha que a gente acha linda e maravilhosa? Primeira Guerra, Segunda Guerra surgiu de lá. Inquisição surgiu lá. Destruíram a Europa. Revolução Francesa, as maiores guerras. E nós sabemos, Napoleão Bonaparte, e nós sabemos que muitos europeus migraram para o Brasil. Olá, europeus, estamos todos bem? Então, nessa coisa de tudo pode, a gente vai levando. Nós tivemos a alegria de viver mais uma pandemia. Eu digo mais uma porque nós somos espíritos milenares. Já vivemos muitas, mas vivemos mais uma, agora está bem recente.
Nós vimos o que aconteceu com a quantidade de desvio. Mortes desnecessárias, briga política. Então é isso, gente, não tem jeito. Nós, os brasileiros, obviamente que nós temos pessoas que são muito honestas, temos, raros, mas temos. Mas a massificação é assim, é espertalhão. Você está lá no poder, coloca um sobrinho, coloca um irmão, coloca um primo, que vai só lá assinar e receber. Vai prestar conta? Vai. Continua o nosso Senhor Jesus. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil das sugestões permanentes e constantes do mundo espiritual. Lembra que eles ficaram ali permanentes e constantes, dando as sugestões, dirigindo e coordenando o país. Coordenou com Dom João, coordenou para evitar guerras, lembra disso? A própria República agora. Isso aqui seria motivo de uma guerra. A libertação da escravidão, vocês viram o quanto a espiritualidade agiu, porque também aquilo seria motivo de guerra, como teve nos Estados Unidos, na América do Norte. Então eles assim. Dos alvitres permanente e constante do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Agora é com eles. Se conseguires, mérito teu. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação. Do jeito que o ser humano tem livre-arbítrio, o coletivo também tem. Uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Ele já começou a fala, o nosso Senhor Jesus, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade. Acompanharemos indiretamente. Ou seja, ele não soltou o barco, mas ele acompanha de forma indireta, não mais direta, ou seja, uma ação constante de decisão. O plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, muito, ou seja, o que tem sementes? Vai muita gente para lá levando Evangelho. Tivemos Chico Xavier, Dr. Bezerra, quem mais? Irmã Dulce, Bittencourt Sampaio, tivemos o Peixotinho, tivemos o Ivone, mas lá atrás tivemos o Eurípides Barçanufo, entendeu? Ele mandou muita gente, Caibá, o doutor Bezerra, Deus o livre. Então ele disse, olha, vamos mandar muitos, não são poucos não. Fora os anônimos, gente, fora os anônimos. Aqueles que fazem um trabalho que nós não soubemos, mas que conseguiu atingir uma sociedade. Então, olha só, acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro dos progressos do mundo. Olha, possam escrever, porque uma coisa é um fato. O povo brasileiro, ele é generoso e fraternal. É leso, mas é generoso e fraternal. Leso quando eu digo, porque é o espertalhão ainda. Entendeu? Ele ainda, mas na hora de acolher, de receber, ele recebe, ele faz festa, ele abraça, ele é esse povo meio que assim. Eu me recordo uma vez, eu dentro de um trem na Suíça com a minha irmã, e tinha uma senhora na frente, sentada, como passageira também, e com um bebê. E o bebê começou a mexer comigo. E eu, obviamente, a bichinha levantando a mão, eu já também fui mexer com a neném. A senhora levantou e foi para o outro vagão. Mas eu, lesa, nem percebi nada, achei que ela ia descer, mas precisava ir para outro vagão para descer, né? Leseira. Aqui a gente tem essa história por causa do ônibus, né? Vai para frente, eu lesa, vai descer em algum lugar.
Aí a minha irmã, muito discreta, a Estela, disse assim: mana, ela saiu daqui porque você mexeu com a filha dela. Aqui você não pode mexer, olhar, cumprimentar. Eu digo, ajudar. Que cão é esse, meu Deus? Que situação dolorosa é essa? É assim. Mas a gente vai percebendo que assim, o espírito do brasileiro fora do Brasil, principalmente na Europa, os europeus têm um pouco disso, é da alegria, é do acolhimento. E o brasileiro é barulhento. Então, olha só, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós. Carinhosamente observados. Então, por isso que ele vai dizer que é de forma o quê? Indireta. De maneira a não serem obstadas as deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Vamos observar de forma carinhosa, mas não vamos interferir, não. Mas, como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, é urgente, reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Então, nós vamos dar uma atenção carinhosa para a política, mas a nossa atenção maior, porque urge, é a evangelização do país. Consolidareis o templo de Ismael, que é a federação, para que do seu núcleo possa expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis, ele está falando a um grupo de Ismael com outros assessores de Ismael. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade. Serenidade no trânsito do Brasil. Paciência e serenidade, a humildade e o amor. Porque mesmo a gente percebe no nosso serviço público, falando da saúde, pessoas que estão na fila aguardando o exame para daqui a 60, 90 dias. Mas os conhecidos dos conhecidos da área da saúde tomam a frente de tudo. Cada povo tem um líder que merece. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Luta. Isso tudo é aqui no nosso país, tá? Abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior. Eu acho muito interessante que tem pessoas que fazem perguntas sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, perguntas ridículas mesmo. Eu digo, essa pessoa nem lê o livro e faz uma pergunta criticando. Porque aqui o nosso Senhor Jesus deixa bem claro: eu não vou interferir na parte política desse país, não. Eu vou acompanhar, mas não interferir. A nossa preocupação será com a evangelização. Por isso que está do jeito que está. Até quando eles atuaram de forma ostensiva? Até Dom Pedro II. E interferiram bastante na lei do ventre livre, assinado pela então Princesa Isabel. Então ele diz: o Evangelho, abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um,
sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Nós já tivemos alguma outra guerra? A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus. Olha, a nova revelação não é dada para que se opere a conversão, que essa imposição de César às coisas de Deus, em hipótese alguma. Dai de César, mas para que César esclareça o seu próprio coração. Então Deus não pode impor-se às coisas materiais, às coisas, às escolhas, ao poder, e sim que o poder se esclareça, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. Esse é o trabalho da evangelização. A proclamação da República Brasileira como índice de maioridade coletiva da nação do Evangelho, há de fazer-se sem derramamento de sangue. E foi como se operaram todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção. Doravante, a partir de agora, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Chega a dar um frio na coluna. E ele entregou mesmo, por isso que está do jeito que está. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de partido. Sectarismo, fora. E a gente está vendo que estão tentando misturar. Por isso que nós, no movimento espírita, não tomamos partido político. Se eu, Maria da Conceição, me candidatar, que isso é impossível, mas supondo, eu não posso, em hipótese alguma, usar o tablado do espiritismo para me beneficiar politicamente. Eu não posso tomar partido, induzir, vai fazer isso, vai votar nisso, vai votar naquilo, ou trazer um político aqui, olha aqui o nosso irmão, vamos apoiá-lo, ele vai ajudar a gente a construir a creche das crianças. Hipótese alguma. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos do temporal em perspectiva. Ele já dizendo, vai vir temporal. E veio, Senhor, veio cada temporal, louvado seja Deus. Estaremos, porém, diz o nosso Senhor, apostos, sustentando o Brasil espiritual, que, de hora em diante, passará a ser o nosso precioso patrimônio. Olha, Brasil espiritual. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho. Articularemos. No país inteiro. E a obra, vou voltar. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro. E a obra do Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra.
Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. Eu só me lembro de Paulo: levanta, ó tu que dormes. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os trabalhos das esferas elevadas do plano espiritual. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. Aleluia. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político. Ai, meu Deus, qual será? Que se verificaria com seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Esse foi a proclamação da República, o último acontecimento político que houve determinação do Divino Mestre. Todas as grandes cidades do país, com o Rio de Janeiro na vanguarda, se entregam à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Entre os seus organizadores, preponderam os elementos positivistas, para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta dos sectarismos religiosos. E, a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente, no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração, eu só me lembro de Jesus com Judas, quando Jesus fala que um entre eles iria traí-lo. E pergunta: quem, Senhor? E Jesus responde: aquele que divide o prato comigo. E nessa hora Jesus estava levando a mão ao prato e Judas também. Quem é que nos trai, senão aquele que divide o prato junto conosco? Deodoro, que era íntimo do seu coração e da sua casa, voltava-se agora contra as suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa, mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro. Quem não lhe devia, no Brasil, o patrimônio de cultura e liberdade? Quem não lhe devia? Se todo esse povo estudou, foi porque ele incentivou, ele proporcionou. Ele poderia ter sido o imperador que fizesse questão de manter o povo na ignorância. Porque quanto mais ignorante, melhor de ser manipulado. A educação pública do nosso país hoje é uma vergonha. Eu evangelizei crianças da colônia Antônio Aleixo, tive esse contato com as crianças. Criança que estava na 4ª, 5ª série, ainda não conhece as letras, porque algum cão do inferno, em algum momento nessa área da educação, permitiu e proibiu que as crianças viessem a repetir. Todo mundo teria que passar, curte o que custar. Então, é aquilo que eu sempre falo. O mal, ele ataca esses pilares: educação, religião, arte.
mas no processo da educação. No processo da educação. Que a religião moraliza, é essa a função, deveria. A arte educa e a educação também educa. A arte, quando é arte, ela educa. A arte que nós estamos vivendo hoje é pornografia. Ensinando todo mundo a mexer bumbum. Letras ridículas, esdrúxulas. A verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro. Os instantes da surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa, no sentido da reação, porque ele poderia ter feito uma guerra. E o povo estava do lado do imperador. Ele era muito querido. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa. Confortado pelas luzes do alto, que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro num imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários e, com lágrima nos olhos, rejeita as elevadas somas de dinheiros que o Tesouro Nacional lhe ofereceu. Olha que alma nobre! Ele não levou uma moeda desse país para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Ele amava essa terra. Somente um travesseiro de terra do Brasil. Jesus, porém, consoante a sua promessa, lhe santificaria os cabelos brancos. Uma tranquila paciência caracterizou o seu inenarrável martírio moral. Inenarrável martírio moral. Diz Humberto de Campos, eu não posso descrever para vocês. Nem vai te contar. Não dá a dor de Dom Pedro II. Porque eram os amigos que comiam no mesmo prato que ele. Era a dor de ter que sair do país ao qual ele tanto amava. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório do mundo, mas uma família ilimitada, que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. E hoje já é mais ainda. Visitado pelo Visconde de Ouro Preto, no mesmo dia em que este chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade. Como eu tenho aqui o Augusto ao meu lado, ele vai sair de Jesus para Dom Pedro II. Deixa eu só ver aqui. Visconde de Ouro Preto, vai. Afonso Celso de Assis Figueiredo, nasceu em 1860 e desencarnou em 1938. Era um político brasileiro. Em suma, estou satisfeito. E, referindo-se à sua destituição, acrescenta: É a minha carta de alforria. Agora posso ir aonde quiser. Ele se considerava um escravo do Brasil. Naqueles amargurados dias, o generoso velhinho se encontrava às vésperas do seu regresso à pátria da luz e da imortalidade. No Brasil, iam ser continuadas as suas tradições de amor e de liberdade pelas forças militares, que, a seu turno, as entregariam aos grandes presidentes paulistas. Nunca sua figura de chefe da família brasileira foi esquecido no altar das lembranças da pátria do Evangelho. E não foi só o Brasil quem lhe reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. Conta-nos
Múcio Teixeira. Múcio nasceu em 1857 em Porto Alegre, desencarnou em 1962 no Rio de Janeiro. Escritor político, diplomata, jornalista e poeta brasileiro. Múcio Teixeira, então cônsul-geral do Brasil em Caracas, que ao chegarem até lá, as notícias do acontecimento de 15 de novembro, desenrolados no Rio de Janeiro, ao entrar no Palácio do Governo da República Vizinha, ao qual, logo depois, solicitou ao seu cônsul, o Dr. Roger Pohl, eminente político sul-americano, encaminhou-se ao seu encontro, exclamando: novamente vou abusar do Augusto. Senhor cônsul-geral do Brasil, peço a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. Gente, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio. Tacão, gente, é um tirânico, domínio tirânico. E abraçando, sensibilizado, concluiu: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. Que emoção, gente. E assim finalizamos o capítulo 27 da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nosso coração é de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus por nos ter proporcionado esse momento de estudo, e que o nosso pensamento de gratidão possa se elevar nesse momento ao Dom Pedro II, irmão esse que conduziu essa nação por meio século e foi um instrumento dócil na mão de Ismael e na mão do nosso Senhor Jesus. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e as nossas vibrações de amor para o nosso grande imperador Dom Pedro II.